sabe que nos últimos anos está vindo uma onda de analisar os critérios para remoção da cárie, nem tanto mais na preservação, né? Naquela fase assim, de estudos para não ter mais a lesão. Isso ainda continua, mas a gente pensa assim, e aí, o que eu faço quando eu tenho a lesão? Então vem surgindo novos métodos para se tornar isso mais conservador e menos invasivo. E eu falo isso no sentido do quê? De cavidades profundas. Então, quando a gente tem uma lesão de cárie em cavidade profunda, a gente corre o risco do quê? De expor essa polpa. Então, a gente tem que lançar mãos de procedimentos menos invasivos para ter o quê? Uma técnica menos complexa e onerosa para o cirurgião dentista e tanto para o paciente. Então, novos métodos de remoção de cárie têm surgido. Entre eles, vão ser várias metodologias, a laser, a abrasão ultrassônica, a abrasão a ar e também a remoção químico-mecânica, então, que é o objetivo principal da nossa palestra. O que vem ser, então, essa remoção químico-mecânica? A parte química, ela é própria característica do quê? De um agente químico que vai fazer a dissolução naquele tecido necrosado. E a parte mecânica, através da onde? Da utilização dos escavadores de dentina ou cureta, como queiram se expressar, né? E aí o BRICS, então, ele surgiu na Argentina há mais ou menos 5 anos. Ele já vem sendo, então, divulgado na América do Sul e veio para o Brasil faz mais ou menos 1 ano, através, então, da Dental Ortodente. E quando a gente pensa assim num produto que a base dele é a papaína e já tem outros produtos que têm essa mesma substância de ação, a gente pensa assim, então por que um outro produto que tem a mesma função do outro? Na verdade, a gente sempre tem que pensar assim, qual o diferencial então desse produto? O diferencial então do BRICS 3000, ele é a base dele, a papaína, só que essa papaína, ela é bioencapsulada pela técnica de emulsão buffer encapsulante. O que é isso? Ele vai só conferir ao gel um pH ideal para a hora que ele tiver apenas naquele contato do tecido lesionado, ele dissolver esse bioencapsulamento e começar a agir. Então ele não perde o efeito dele antes. E com isso, esse bioencapsulamento, ele favorece o que também? A vida útil do produto. Então ele aumenta em 50% a 60% da vida útil dele em contato com o ambiente. E isso vai favorecer o quê? Uma alta atividade proteolítica desse material. Então ele vai remover aquele tecido necrosado. Ele vem então nessas embalagens de 3 ml. Aí vocês podem perguntar, 3 ml é muito ou é pouco? Às vezes é pouco, né? Você acha que é pouco 3 ml. Mas na verdade, ele está dando em torno de 45 dentes cariados ou até mais, dependendo do tamanho da cavidade. Então às vezes a gente tem uma cavidade menor, a gente usa uma menor quantidade do produto. E então o que é esse gel BRICS 3000? Ele é uma enzima constituído de papaína, que é um gel enzimático. O que esse gel enzimático ele faz? Ele faz o debridamento químico dos tecidos necrosados. Ele veio então das folhas e frutos do mamão verde. E esse debridamento é o que? É a remoção de todo o tecido desvitalizado da cavidade. Então, além de remover esse tecido desvitalizado, ele faz o que? A limpeza da região. Ele deixa, então, condições adequadas desse substrato para ele poder se remineralizar, porque ele tem uma ação cicatrizante do produto. Ele reduz o conteúdo bacteriano, porque ele age como um antibacteriano também, e vai favorecer o quê? Ele vai impedir o quê? A proliferação dessas bactérias no interior dos tubos dentinários. Aí a gente só vai relembrar alguns passos. Então, por que ele facilita aquela remoção do tecido cariado, né? A gente tem que lembrar que a lesão de cárie ela é dividida em 5 zonas, as quais nós vamos ter lá a zona de destruição, que é aquela parte onde tem todo o material dissolvido, necrótico. Aí vem as zonas de desmineralização avançada ou superficial, e aí a zona de esclerose dentinária. Só que cada zona, ela vai ter características microestruturais, conteúdo mineral e propriedades individuais de cada uma delas. E antigamente era difícil você decidir o que é uma dentina superficial e uma dentina profunda. Então eles classificaram isso como dentina afetada e dentina infectada. Então fica mais fácil você saber que a dentina infectada é aquela dentina mais amolecida e a dentina afetada é aquela dentina que fica mais dura embaixo.
Então, lá na dentina infectada, ó, ela é altamente contaminada, porque ela vai ser resultante dos ácidos da fermentação das bactérias, e ela é um tecido amolecido, onde é fácil remover ela com o escavador de dentina. E por que ela é fácil ser removido, esse tecido? Olha lá, ó, ele é um tecido amolecido, não tem uma aparência úmida esse tecido, devido à fermentação das bactérias, e ela é facilmente removida porque vai ter menor conteúdo mineral e menor fibras colágenas que mantêm o entreamento do tecido, resultantes de quem? Da ação das bactérias, dos ácidos resultantes da bactéria. E aí, isso está correlacionado ao quê, gente? Só para explicar como ocorre essa dissolução desse tecido. A gente sabe que a dentina ela é tubular, ela tem lá 70% de material inorgânico, 18% de material orgânico e 12% de água. O que é importante aqui? Que dentre os 18% de material orgânico, ela é basicamente formada por quê? Colágeno. Quando a gente tem uma lesão de cárie, o que acontece? A gente sabe que a dentina superficial ela tem menores túbulos, em menor quantidade, e conforme essa lesão de cárie, já que a gente está falando em cavidade profunda, maior diâmetro e maior quantidade desses túbulos. A gente sabe então que no interior desses túbulos eles são pavimentados por uma dentina muito mineralizada, então ela é mais dura, e internamente, ao redor desses túbulos, por uma dentina intertubular. E olha lá, ela é menos mineralizada. Então a ação dos ácidos das bactérias, elas começam a ser agidas aonde? Nessa dentina, no meio dos túbulos. Aí ela expõe essas fibras colágenas, elas ficam todas desorganizadas e com isso elas são facilmente, aquele tecido é facilmente removido. Então, ao remover aquele tecido lá, úmido e amolecido, o paciente ele começa a sentir dor? Não, porque não tem sensibilidade, porque as fibras estão todas deslocadas. A aparência, então, ela é úmida, cor amarela ou amarelo escuro, não passível de remineralização. Por quê? Porque ele tem uma alta quantidade de bactérias presente. E as fibras colágenas estão desorganizadas, então por isso é fácil ser removido. E aí a gente não pode falar, já que a gente está falando de um produto que é antibacteriano, de quais bactérias ele age. Então a gente sabe lá que o conteúdo bacteriano da lesão de cárie, ela é basicamente por Streptococcus mutans, sobrinos, lactobacillus e actinomyces. O que isso tem a ver? Que naquela dentina infectada vai ter uma maior quantidade de quem? De mutas e sobrinos. E eles agem aonde? Eles são acidogênicos e aciduros, eles liberam ácido e sobrevivem naquele ácido, né? E a colonização é feita de bactérias gram-positivas. Aí você fala, mas é melhor a dentina então afetada que ela não tem bactéria. Ela também tem bactérias, mas a gente tem que levar em consideração que o fator de virulência dessas bactérias que estão presentes. Então, a virulência do mutans e dos sobrinos, ela é muito maior do que a bactéria que está lá na dentina afetada. Lá na afetada, quem que tem? Os lactobacilos. E os lactobacilos, eles sobrevivem também, eles são acidogênicos, acidúricos, mas eles são oxidativos, olha ali, ó. O metabolismo deles gera através da oxidação. Então, o que isso tem em relação com o material? Ele é antibacteriano. Então, ele vai fazer lá, ó, antibacteriano, bacteriostático e anti-inflamatório. Por quê? Pela concentração de papaína. Então, ela tem 3.000 unidades por miligrama, 10% de papaína. E como ela está ímbar e bioencapsulada, ela vai ser removida pelo pH ácido do meio desse tecido e agir na lesão, né? E aí essa capacidade anti-inflamatória, antibacteriana vai impedir o quê? O crescimento dessas bactérias, na aderência delas do substrato e vai impedir a proliferação das mesmas. E aí voltando um pouquinho lá na dentina afetada. Como tem lactobacilos presentes, eles sobrevivem do oxigênio, então se você fica na dúvida, será que eu removi mesmo todo o tecido infectado? Porque sempre a gente fica na dúvida, né? Aí, a hora que você selar corretamente essa cavidade, o que vai faltar para ele sobreviver? O oxigênio. Então ele acaba morrendo, né? Não sobrevive. Só que aí tem um porém que a gente vai conversar depois. E se tiver também lesão de cárie e esmalte socavado, quem vai ser a principal ação para uma lesão de cárie secundária? Essas bactérias que estavam nesse esmalte socavado, nessa dentina esmalte socavado. Então a gente tem que levar em consideração que, se eu deixar, não vai ter lesão? Não necessariamente assim. Você tem que não deixar o quê? Nenhuma dentina infectada, tá?
E além disso, ela vai facilitar a limpeza desses tecidos, vai diminuir também o período de reparação tecidual, ou seja, ela só vai agir em tecido não sadio. A dentina afetada, se ela entrar em contato com a dentina afetada ou produto, ele não tem ação, tá? Ele não modifica essa dentina. E aí ele tem uma ação cicatrizante. Eu coloquei esses 2 artigos ali, que foram feitos um estudo através da papaína, não é do Brix 3000, mas como ele é a base de papaína, o que ocorreu? Eles fizeram um corte na cervical de alguns ratos e utilizaram papaína como material cicatrizante para fazer a cicatrização dessas feridas, em várias concentrações, de 4, 6, 10 e 20%. O que eles perceberam? Que em 21 dias, a concentração de papaína de 10%, em 21 dias houve a reparação desses tecidos. E eles utilizaram outros meios anti-inflamatórios, outros remédios, que não fizeram o mesmo efeito do que a concentração pura da papaína nessa lesão. Então, ela tem, graças a essa cicatrização, é graças a quê? A vitaminas do complexo B e sais minerais presentes no produto. E aí, então, vamos lá, o modo de usar e o mecanismo de ação, que é o que todo mundo espera, né? Então, ele vai ser utilizado aonde? Diretamente na dentina infectada, através de um escavador ou uma coleta, e sob isolamento relativo. Aí vocês podem dizer, mas isolamento relativo não vai entrar em contato com a saliva, isso não vai mudar o material em algum momento? Não muda, porque essa papaína ela está encapsulada. Então, se a saliva entrar em contato, ele não vai dissolver o bioencapsulamento. Só em contato aonde? No tecido infectado, que tem um pH próprio para a dissolução desse bioencapsulamento. Então, faz o isolamento relativo, ó, direto na lesão. Aplica anestesia para usar o Brix. Eu coloquei o não e o talvez porque a sensibilidade ela é muito pessoal. Tem gente que sente dor apenas num jato de ar e tem gente que não sente dor. Ou você entrando com um instrumento rotatório até em dentina afetada, ela não sente dor. Então é muito relativo. Por que não usa a anestesia? Porque as características do produto, a ação proteolítica da papaína, ele vai o quê? Dissolver esse conteúdo necrótico e facilitar a remoção. Só que se o paciente começar a sentir dor a hora que ele chega lá naquela dentina, porque a linha de divisão da dentina infectada e da afetada, ela é muito rápida. Você fala assim, nossa, acho que eu já estou afetado. Então, a hora que ele começa a sentir dor, ele levanta a mão e fala assim, ó, estou sentindo dor. Aonde ele chegou? Na dentina afetada. Então você sabe que ali é o momento que você tem que parar, né? Muita gente fala assim, é pela cor. A cor ela é relativa também da dentina. Por quê? Se a gente for pensar assim, se esse paciente voltou com uma lesão de cárie secundária e a gente quer usar o Brix, tem como usar. Só que ele tinha uma restauração de amálgama ali. O que o amálgama pode ter corrido? A pigmentação dessa prata nesse tecido afetado. Então ele muda de cor. Então não dá para ir seguir o que é dentina afetada infectada pela cor, mas sim o que? Pela sensibilidade e dureza desse substrato, né? Então ele vai substituir a turbina, já que ele faz o processo de remoção dessa lesão. Também eu falo assim, ó, em muitos casos substitui, mas por que não utilizá-lo em associação também, como nos casos do que? A gente tem essa lesão de cárie, o escavador de dentina ele consegue entrar ali, quebrar. Ele até quebra algum pedaço do esmalte que ele não está com suporte embaixo, mas ele remove essa lesão de cárie que está ali embaixo daquela cúspide, não consegue entrar. Então eu falo assim, o Brix ele trabalha, não precisa de uma turbina, mas por que não também trabalhar em associação para remover exatamente esse esmalte socavado? E principalmente o que? Entre essas paredes circundantes. Então eu falo assim, na hora que usar o Brix, começar sempre pelas paredes circundantes, coloca o produto e remove a parede circundante. Deixa aquela pulpar por último, porque a hora que chegar na pulpar, o paciente sentir dor e você ter que entrar então com uma broca para remover aquele esmalte socavado, ele vai falar assim, então por que usou esse produto se eu estou sentindo dor, né? Então faz primeiro essa remoção. E como que ele deve, a quantidade então que ele deve ser aplicado? Eu sempre falo assim, que como regra, sempre usar o tamanho de um grão de feijão. Tá? Ou a unha do dedo mínimo, mas isso é relativo dependendo do tamanho da cavidade. Às vezes a gente tem uma cavidade enorme que um grão de feijão vai ser muito pouco, né? E aplicado então com o escavador, você vai pegar ele. Eu falo assim também que na hora que você
tirar ele da bisnaga, não deixa ele livre em contato com o oxigênio, porque ele endurece um pouquinho. Então vai usar, abre ele, pega com a cureta e leva na cavidade. E quanto tempo eu devo esperar então esse produto lá na cavidade? Pelo menos 2 minutos. Esse pelo menos 2 minutos não quer dizer assim, 2 minutos, tá? Por quê? A papaína, ela vai interagir com quem que a gente falou lá no início? Com as fibras colágenas, vai terminar de dissolver essas fibras colágenas. E ela entra em contato, nessa quebra das fibras, ela entra em contato com o hidrogênio e libera lá o quê? Cloro e oxigênio. Então, não sei se vai conseguir ver aqui que está formando uma bolha no material e ele é meio esverdeado. A hora que libera essa bolha, a formação de bolha, é que está soltando, liberando o oxigênio. É nesse momento que você entra com o escavador de dentina e começa a fazer a remoção. Isso dá mais ou menos 1 minuto por aí. Então, não chega a 2 minutos, tá? E ele muda de cor. A hora que ele perde essa ação, ele vai mudando de cor. E aí, o que acontece se eu deixo atuar por mais de 2 minutos? Não acontece nada. Por quê? Porque ele só atua em tecido amolecido, ele não atua em dentina afetada. E por que ele não atua, então? Ele chegou lá na dentina afetada e não faz nada com ela. Porque tem a dentina infectada, ela não possui a alfa-1 antitripsina que tem na dentina afetada. Então, ele é um antipapaína, tá? Aí ele não consegue fazer a ação dessa enzima. E aí, o que você colocou? O gel lá, esperou os 2 minutos e você vai fazer, então, com a cureta, um movimento pendular para remover ao redor dessas paredes essa lesão de cárie, tá? Precisa uma pressão? Precisa uma pressão. Esse tecido também não é tão amolecido ao ponto de você só fazer isso aqui e sair. Tem que remover. Aí muita gente pergunta assim, a hora que eu chego naquela dentina e ela começa a sair em lasca, é uma dentina infectada ou uma dentina afetada? Ela é a linha tênue entre a infectada e a afetada. Então eu sempre digo assim, continua removendo. Na hora que o paciente sentir dor, aí você para, tá? É aplicado uma única vez também? Uma única vez eu apliquei e já tirei tudo? Não. Pesquisas que a gente já fez com o produto, eles falam que pelo menos 2 aplicações já é o suficiente para remover. Mas podem ser feitas quantas aplicações forem necessárias, tá? Aqui eu coloquei um artigo onde foram verificadas essa eficácia mesmo na primeira ação do produto e na segunda reaplicação do produto. Então foram 150 pacientes, cada paciente tinha que ter pelo menos um dente com uma lesão de cárie e foram divididos então grupos de 75 pacientes com o BRICS e 75 pacientes com o método tradicional rotativo. O que foi verificado? Que foi aplicado um corante, foi aplicado o produto e apliquei um corante para ver o quanto de pigmentação ia ter. Se for uma cor intensa nesse remanescente é porque tinha cárie. Se for uma cor não intensa é porque tinha removido todo esse tecido cariado. E o que foi visto então? Que de 75 pacientes que utilizaram o BRICS, 82,7% foi já removido esse tecido na primeira aplicação. E aí 13 ou 17,3% não foi necessário uma segunda aplicação. No instrumental rotatório, de 75, 85,3% também tiveram todo o processo removido nessa primeira aplicação. E 14,7% não tiveram. E aí, em relação à dor? No BRICS, de 75 pacientes, 93,3% falaram que não sentiram dor na remoção. Que a hora que chegasse em dentina, levantava a mão e parava, tá? Não sentiu dor nessa remoção. E no instrumental rotatório, olha lá, de 75, 54,7% não reclamaram de dor. E aí aqui eu abro um parênteses no sentido do que foi removido a lesão, ele não sentiu dor. Mas assim, não sentiu dor, a hora que começou, parou. No instrumental rotatório, ele também não sentiu dor. Mas se você tem aquela certeza que você chegou em dentina afetada e não removeu ela, não tem a certeza. Porque o instrumento rotatório, ele pode ter o quê? Remove essa lesão, mas pode também dar um quê? Um acesso à lesão pulpar, ter uma exposição pulpar. Então eu falo assim, o BRICS, ele tem essa vantagem o quê? De não dar a exposição pulpar. Então é o ser um momento preservado mesmo, né? E não tão invasivo.
Aqui também é o mesmo procedimento, né, de avaliação, só que daí foram utilizados 200 pacientes e eles utilizaram então 2 aplicações do produto e verificaram que na primeira aplicação lá já, 90% já era removido todo o tecido e aí foi analisado também a presença de bactérias. Então, em 90% não tinha mais aquele tecido infectado com bactérias. E aí, quem aplicou 2 vezes, onde necessitou a aplicação de 2 vezes, 96% não tinham presença de bactérias. E eu preciso lavar, então, depois que eu utilizei esse produto, secar e lavar? Não, na verdade, assim, não precisa lavar e secar. Mas você vai conseguir, vou voltar aqui a imagem, você vai conseguir verificar a dentina lá embaixo, nesse ponto aqui, nessa sujeira toda de tecido. Então não precisa lavar e secar, mas eu prefiro assim, usa, remove toda, a hora que sai o produto, joga ele para dentro, continua removendo ele e lava e seca, para você conseguir ver mesmo se chegou a dentina afetada ou não, porque eu acho que a sujeira ali de tecido, ela impede um pouco. E aí assim, pode lavar e secar, só que reaplica o produto e espera os 2 minutos, tá? Em cada aplicação. E quanto de tecido infectado, então, a gente remove? Já que você falou para mim que posso deixar um pouco, então quanto disso eu vou remover? Então, a remoção total desse tecido infectado, às vezes ele pode não ser necessário. Eu posso deixar ele, a hora que chegou aquela dentina que sai em raspas, eu posso ainda deixar. Desde que faça o quê? Um selamento correto dessa cavidade, tá? Então, esse aqui é um artigo que fala assim, que essa lesão de cárie, ela só surge graças a um N de fatores e a presença principalmente do que? Do biofilme. E aí alguns artigos estão falando assim, que há a formação de um novo biofilme naquele substrato embaixo. Mas tem presença de contato com oxigênio? Não tem presença. E o biofilme, para ele ser formado e aderido, ele só é formado por ser formado? Não. Ele precisa também de N fatores para ser formado, tá? E por que tudo isso, então? Que através desse trabalho, eles mostraram o quê? Foi feita uma restauração, colocada uma restauração sobre lesão de cárie ativa. Então, o que eles fizeram? Eles removeram a lesão e deixaram aquele tecido mesmo amolecido lá no fundo da cavidade. E o que fizeram? Eles removeram só o tecido cariado em paredes circundantes, tiraram todo o esmalte socavado e deixaram no fundo da cavidade tecido amolecido e selaram corretamente com o ionômero de vidro químico. Depois de 6 a 7 meses, abriu essa cavidade apenas para verificar o quê? Fazer análise microbiológica e radiografias para ver como estava o substrato. Nessa reabertura, não removeu ainda aquele tecido, deixou o tecido e restaurou com um restaurador adesivo definitivo. A maior parte da lesão, eles viram depois de 11 meses que elas já estavam paralisadas, não tinha presença de lesão cariosa, tinha já formado uma camada de dentina de reparação ali. Então isso quer dizer o quê? Não tinha também contagem microbiana presente, graças ao que teve esse sucesso, porque não deixou lesão de cárie em paredes circundantes e esmalte socavado. Então, é aquela lesão de embaixo de cárie, ela o quê? Não ter os micro-organismos, não sobreviveram devido à falta de oxigênio. Então, é imprescindível a remoção desse tecido cariado nas paredes. E como eu sei, então, como eu cheguei em dentina afetada, pela aparência seca dela, olha lá, uma aparência, uma cor mais acastanhada, mas a gente não vai levar em consideração tanto essa cor, uma consistência firme, e ela é sensível à escavação. Então, na hora que chegar aqui, o paciente vai sentir um pouquinho de sensibilidade. Aqui eu coloquei essa foto do antes e do depois. Ali chegou pra gente esse paciente com aquele tipo de lesão, tá? Tecido o quê? Infectado, né? Totalmente infectado. E esse daqui, após a utilização de 2 aplicações do Brix. Então, olha a diferença, não utilizou, a gente só ampliou a abertura com uma turbina. E aí, olha a aparência, então, uma dentina mais seca, mais acastanhada e de consistência dura. Aqui poderia passar nessas paredes circundantes uma broca? Poderia, ou até mesmo com um escavador terminar de tirar tudo isso. Ele altera a cor da dentina afetada se eu deixar o Brix embaixo? Não altera, porque não tem nenhum resíduo cromogênico que altere essa cor.
Então eu retiro todo esse tecido cariado, faço então uma boa lavagem desse material e seco. Aí você fala assim, eu lavei, mas eu não tirei tudo, e agora? Deixei o Brix lá embaixo. Não tem problema, ele não atua, tá? Ele perde a ação dele. E aí em seguida a gente faz o quê? Segue todos os protocolos de adesão. E aqui também é um outro caso clínico, onde o paciente chegou com uma restauração de iono fraturada e com uma lesão de cárie secundária. Foi aplicado o Brix, feito isolamento relativo, e aí chegou em dentina afetada. Aí o que a gente fez? Então vamos ver mesmo se ela não tem ação em cima de dentina afetada. Aplicamos o produto, deixamos mais 2 minutos. O que aconteceu? Ela não alterou. Ela tá assim nessa cor um pouquinho esbranquiçada porque ela tá seca, né? Tava assim, não tava úmida. Então ela não altera a dentina afetada. E aí foi feito um novo selamento com ionômero. Aí agora eu vou falar para vocês assim sobre a adesão, que acho que é uma das dúvidas referente ao uso do agente químico, né? A gente sabe assim que toda dentina afetada, ela vai ter uma boa resistência de união com o adesivo? Não, porque ela já é uma dentina modificada, né? Com o agente químico-mecânico, o que acontece? Como ele tem essa ação de cloro e essa desmineralização dessa camada, o substrato ele fica poroso. Então a hora que a gente usa, no caso do adesivo, do ionômero de vidro, nem tanto. A gente usa, quem faz em ALT, imposto de saúde, essas coisas, pode usar o próprio ácido poliacrílico, não sei se todos usam, para aumentar a aderência desse ionômero. Então você vai fazer, faz condicionamento ácido. A gente sempre preconiza assim, para diminuir um pouco aquela nanoinfiltração ao longo do tempo na camada híbrida, a gente indica usar a clorexidina 2% ou 0,2%. 20, 30 segundinhos ali, esfrega ela mesmo como se fosse um autocondicionante e lava e seca, tá? E aí eu aplico, no caso do ácido poliacrílico, se for o ionômero químico, aí eu aplico o adesivo e restaura normal. E aí, como esse substrato ele fica muito poroso, o que acontece? Vai ter um maior número de fibrilas de colágeno que vai estar desprotegida pela ação do ácido e expostas à degradação ao longo do tempo. Por quê? Porque essa camada ela não fica úmida ainda, ela não tem os fluidos tissulares dos tubos dentinários, ela fica úmida. Então eu falo assim que a resistência de união ela não é só um fator externo, internamente também. Porque quem vai agir internamente vai degradar pela água? As metaloproteinases, né? Então as metaloproteinases, elas são uma enzima própria do tecido e ela é o que? Ativada pela ação desmineralizante do ácido. Então nesse caso, o que a gente faz? Então meio de amenizar essa ação da metaloproteinases, essa nanoinfiltração ao longo do tempo. Utilizar quem? Inibidores de metaloproteinases, que é a própria clorexidina, tá? Então eu sempre indico, independente se for uma restauração com ionômero ou resina, use-se a clorexidina. E aí vamos entrar em outro ponto importante também. Se eu utilizar, no caso de uma resina, uma técnica convencional, que são os adesivos, o que? Usa o ácido fosfórico antes e aplico o adesivo depois. Esse adesivo ele pode ser de frasco único ou dividido em 2 frascos, onde o primer vai estar separado do adesivo. A técnica convencional, ela requer o quê? Uma certa umidade de dentina. Aí eu falo assim, se a dentina ela já está um pouco porosa, devido à ação já do ácido, da desmineralização do gel enzimático. Se eu utilizar um ácido forte nessa dentina, não vai aumentar a porosidade dela? Ela aumenta. E aí dá a possibilidade de quê? De uma sensibilidade pós-operatória. Então, nesse caso, a gente indica assim, não eu, né? Na verdade, os artigos já vem falando. Meio de amenizar isso é a utilização de autocondicionantes. Só que o problema do autocondicionante é o quê? Depois eu volto ali. É que em esmalte, a resistência dele não é boa. Então, qual é se é preconizado? Utilizar, então, usei o Brix, lavei e sequei. Naquele esmalte da borda, eu utilizo o ácido fosfórico, lavo e seco. E aí depois eu entro com quem? Com o autocondicionante em dentina. Porque daí eu não preciso lavar esse autocondicionante, tá? Eu só aplico, fricciono, deixo o tempo preconizado e aí eu aplico o adesivo em cima. E aí qual adesivo, gente? Que a gente sempre aplica, tá? Um sistema
sistema de união com baixa capacidade de desmineralizar dentina. Então, sempre usar um autocondicionante em torno de 2,5, 2, o pH dele, que é um pH baixo. E isso ele vai fazer o quê? Não vai desmineralizar tanto aquela smear layer, porque ele não, na verdade ele não tira, ele vai se dissolver junto, vai se misturar com a smear layer, tá? E qual adesivo daí usar depois? Um adesivo autocondicionante que seja o quê? De 2 frascos e não um frasco só, tá? Eu sempre falo assim, imagina um shampoo 3 em 1. Será que é uma coisa boa? Ele ameniza o tempo do banho. Mas vamos poder falar assim, se ele serve como um shampoo, um condicionador e um sabonete, alguém vai sair prejudicado, não vai? Ou a pele ou o cabelo. Então é a mesma coisa em relação aos adesivos. Então tudo que é de um frasco, a ação é mais forte. Quando é de 2 frascos, a ação desmineralizante é menor. E o que acontece se eu estiver em contato, cair lá no meu lábio, na minha boca, na minha língua ou na minha bochecha esse produto? Não acontece nada, tá? Porque o material ele é inócuo, carente 100% de toxicidade, não gera nenhum tipo de reação também se o paciente engolir e também não reage em tecidos saudáveis. Isso já foi provado, né? Já foram feitos testes de toxicidade desse produto e não tem então irritabilidade. Foi feito em ocular de rato e não deu irritabilidade ou toxicidade com o produto, tá? Aí eu queria agradecer então a presença de todos. Vou deixar aqui o meu contato para se alguém tiver alguma dúvida ou porque novas pesquisas estão sendo feitas com o produto. Vou estar sempre postando alguma coisa a relação dessas pesquisas e fico à disposição de vocês. Aí agora a gente vai ter uma outra palestra, mas só sobre a aplicação clínica mesmo do produto. Vai passar mais o caso clínico, aplicou, ficou assim, aplicou, tá? Se vocês quiserem ficar aí presentes para assistir. Obrigada.